ligando porque eu não terminei a aula à tarde, porque faltou energia, e vai haver uma festa aqui no Ubatã, e eles estavam colocando gambiarra, armando palco, né, aqui na praça, aqui pertinho, acho que aconteceu alguma coisa e pegaram e mexeram na energia, eu sei que acabou a energia e terminou, eu não terminando a aula, né? Então, mas mesmo assim o vídeo foi salvo, né? E nós falamos sobre um pouco de cadeira, né? Dos encontros vocálicos, que é isso que a gente vai trabalhar. Oi, Danilo, Alice, minha linda. Um beijo, querida, no coração, um beijo da vovó Alice. Ô, Danilo, tudo bom, meu filho? Então, veja bem. Então, vamos dar continuidade, né, à nossa aula de tarde, né, que foi sobre encontro vocálico e sobre o ditongo. Eu quero aqui, antes de começar aqui, a terminar aqui a aula, né, que não deu certo à tarde, dizer para vocês o seguinte, não esqueçam que, salvo não me engano, as provas do Enseja será no dia 23 de agosto, né? E prova do Enem no final do ano. Então, vamos aí aprender, né, para fazer uma boa prova, que agora eu vou continuar dando essas aulas, né, para repassando essas aulas para vocês. Danilo, para vocês ter mais possibilidade de ter uma nota maior na sua prova, né, de concurso, de vestibular, que os concursos também estão aí surgindo. Depois nós vamos falar sobre isso. A internet está assim, cheia de concursos, muita gente está perdendo porque não pesquisa, né? Então vamos em frente. Aqui eu vou apresentar agora duas palavras, dando continuidade na palavra cadeira, olha, e trégua. Nós estamos vendo aí, né, na palavra cadeira e trégua, temos duas palavras, cada uma com seu encontro vocálico, né? Na palavra cadeira, o encontro vocálico é I, e na palavra trégua, o encontro vocálico é U e A. Bom, antes de falarmos aqui em ditongo, eu quero deixar claro aqui a questão da vogal e semivogal, né? Então, quando você vai escrever uma palavra, ou você vai ler uma palavra, que essa palavra, ela tem um encontro vocálico chamado ditongo, ou seja, duas vogais em uma mesma sílaba, ditongo. Duas vogais em uma mesma sílaba, sem separá-las, elas têm que ser vizinhas, coladas uma na outra, certo? Quando isso acontece, o I e o U, né, deixa de ser vogal e passa a ser semivogal. Dúvida? Ó, na palavra cadeira, o encontro vocálico é E e I, certo? O E é vogal, o I semivogal. Entenderam? Na palavra trégua, o U é semivogal, o A é vogal. Olha só que interessante, não é mesmo? Então, veja bem, o I e o U, quando tiver juntinha, numa mesma palavra, entenderam? Ele não é vogal e semivogal. Ô, Zorália, um beijo, minha filha, no coração, minha lindona. Entendeu, meus amores? Ó, o é vogal na palavra cadeira. E a palavra cadeira é um ditongo, porque tem duas vogais juntas que não se separam, certo? Dei, ó, na mesma sílaba, o E e o I. O E é vogal, o I é semivogal. Trégua, o U semivogal, o A vogal. Então, A, E, I, O, U. Dessas 5 letrinhas, só o I e o U que são semivogais, certo?
No caso aí, na palavra quando ela é ditongo, certo? Como eu estava dizendo à tarde, né? O ditongo, ele é assim, entre os encontros vocálicos, né? Que são ditongo, tritongo e hiato. Ditongo, tritongo e hiato. Vamos conhecer uma de cada vez. Hoje nós estamos conhecendo logo o que é ditongo. Para facilitar, né? Nós já vimos que o ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal na mesma sílaba. Olha que interessante. Ó, ditongo, encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, certo? Então, o ditongo, ele se divide também em 4 partes. Por isso que ele é mais complicado um pouquinho do que o tritongo, que é o hiato, certo? Então, ele se divide em ditongo crescente. Se quiser anotar, pode anotar. Ditongo crescente. Ditongo decrescente. Ditongo oral. Ditongo nasal. São 4 partes. Crescente, decrescente, oral e nasal. Entenderam? Eu espero que não fique nenhuma dúvida, tá bom? Então, aí, Zula, me diz uma coisa. Quando é que o ditongo é crescente? Crescente. Ele vem do menor para o maior. Manuel João, meu querido afilhado, um beijo no seu coração, meu amor. Como é que tá Santa Catarina aí? Tá fazendo muito frio aí? Zorália e João, né, que estão lá em Santa Catarina nos assistindo aqui. Que legal. Continue aí. E aí, João, já fez prova do Enem? Vai fazer esse ano ou vai fazer do Enseja? Bom, como eu estava dizendo, voltando aqui à nossa aula, né? Cadeira é um ditongo, olha só, cadeira, cadeira. Cadeira é um ditongo que é um ditongo o que? Crescente ou decrescente? Ele é um ditongo decrescente. Por que, Zula, ele é um ditongo decrescente? Porque a semivogal, né, vem depois da vogal, ou antes da vogal. Olha só! Olha só! Né? Decrescente. Quando a vogal vem antes da semivogal. Quando a vogal vem antes. Olha, 2 vogais juntas. Uma é semivogal, a outra é vogal. A vogal é. A semivogal é I, certo? Olha só, aqui, ó. Tá vendo? Preste bem atenção nisso aí, certo? Olha, certo? Então, quem vem primeiro, a vogal ou a semivogal na palavra cadeira? A vogal. Então, ele é decrescente. Se a vogal vem primeiro, ele é decrescente. Ó, primeiro da frente para trás, certo? Cadeira. Depois do D, certo? Entenderam agora? Ednô Gomes aderiu a nós. Um beijo, Ednô. Ô, João, boa noite. Vou fazer sim. Ah, então presta atenção aí, meu afilhado. Viu que a madrinha aqui vai dar sempre essas orientações, ok? Então, veja bem. Entenderam isso aqui, gente? Olha que interessante. Ó, cadeira. Ditongo, olha, ditongo o quê? Decrescente. Por que decrescente? O E vem primeiro que o I, ou seja, o E que é vogal, vem primeiro que a semivogal, tá? E crescente, você já percebeu? Olha, a semivogal vem primeiro, entendeu? A semivogal vem primeiro. Quando a semivogal vem antes da vogal, né, é crescente. Quando
A vogal vem antes da semivogal, é decrescente, ó, certo? Antes e depois. Olha, primeiro, olha só, vou botar a setazinha aqui em cima, que dê a caneta, ó, aí, ó. Não esqueça, olha, I, U, semivogal, olha, I, U. Oh, que interessante! I, U. Ó, semivogal, certo? Então, na palavra cadeira, a semivogal vem depois da vogal. Depois da vogal, certo? Então, ela é o quê? Decrescente. Na palavra trégua, o U, que é semivogal, vem antes da vogal. Então, ela é o quê? Crescente. Entenderam, gente? Eu espero que entenderam, hein? Quem vai fazer a provinha aí do Enem, a provinha do Enseja, espero que entendeu. Só para dar uma revisadazinha aí nesses dois, né? Não esquecer que quando num ditongo, prestem bem atenção, porque existem os tritongos e os hiatos, não confundam ditongo com esses outros, certo? Por exemplo, deixa eu dar logo um exemplo aqui para mim ser mais clara com isso. Hiato. Hiato. Certo? Deixa eu escrever. O encontro de duas vogais em duas sílabas vizinha. Vizinha, porém separada. Hiato. O encontro de duas vogais em duas sílabas vizinhas. Duas sílabas, não é letra. São sílabas vizinhas, ou seja, separada, né? Então, veja bem, na palavra saúde. Olha, tem 3 sílabas. Saúde. Olha, isso é um hiato, certo? Porque é o encontro de duas vogais. Quais são as vogais na palavra? Deixa eu escrever a palavra junta. Saúde, certo? Quais são? Ó, tá vendo? Quais são as vogais que estão juntas? O A e o U, certo? Mas ao separar, ó, são sílabas vizinhas. Sílabas vizinhas. Vizinha. As sílabas e não as letras, tá? Ao separar, elas ficam separadas uma da outra. Isso é um hiato. Entendeu? Então, aí tem duas vogais. Ele é um hiato, ele não é ditongo. Ele é um hiato, não é ditongo. Cuidado, viu, gente? Ele é um hiato, não é um ditongo. Então, aqui, ó. É cadeira, né? E trégua. É um ditongo. Por quê? Porque as sílabas, né? Dei e as sílabas guá, né? Estão as duas vogais juntas sem se separar, tá? São vizinhas sem se separar. Ok, meus amores? Bom, como eu disse, o ditongo ele é dividido em 4 partes, né? 4 partes. Quais são elas? Né? O ditongo crescente, que a gente já viu, certo? Que é quando a semivogal vem antes da vogal, e o ditongo decrescente, certo? Quando a semivogal vem antes da vogal e cadeira, a semivogal vem depois da vogal, tá? E ditongo oral, oral, ó, a própria palavra já está dizendo, tá? Quando o ditongo é oral. Por exemplo, na palavra história, olha, história, tá? Ele é um ditongo, certo? Ele é um ditongo crescente e oral.
Olha só que interessante. História, o I e o A é crescente, ou seja, o I vem primeiro, que é a semivogal, do que a vogal. Crescente. A semivogal vem primeiro que a vogal. A semivogal vem primeiro que a vogal. Crescente. E, ao mesmo tempo, ele também é um ditongo oral. Ou seja, um ditongo crescente oral. Por que oral? Porque quando você fala a palavra história, essa frase, essa sílaba, desculpa, ó, história, ele sai todo na oralidade, a força toda oral, o som sai aberto, melhor dizendo. O som sai aberto, ó, história, né? O som sai aberto. Agora, o nasal, né? Quando o som é nasal, ou seja, sai pelo nariz, pelas narinas, por isso que é nasal. Por exemplo, pagão. Ó, pagão. Pagão. O som sai todo pelo nariz. Então, ele é o quê? Ele é um ditongo nasal. Ok, meus queridos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou claro? Eu espero que sim, né? Não se esqueça, vamos repetir, por favor. Né? Deixa eu ver, parece que vem alguma pergunta aí. Alguém está entrando aí para falar com a gente. Quem foi? Quem vai fazer pergunta? Alguma pergunta? Ficou claro? Olha, eu não sou muito a favor da aprendizagem pela memorização, ou seja, ficar memorizando o tempo todo, né, aquele assunto, ficar na memória só vai terminar acontecendo o quê? Que você vai memorizar, porém, você força muito a memória e você, depois da prova, você esquece. É que acontece com muitas pessoas. Não é que às vezes os professores não dêem um determinado assunto que caiu no vestibular, no Enem, né, numa prova de concurso. Não é que esse aluno não já recebeu essa aula algum dia, às vezes recebeu. Mas ele estudou tanto, 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 preocupado com a prova, por isso que eu sou contra a prova. Eu não sou a favor de prova em sala de aula, eu sou a favor de aprendizagem em sala de aula. E prova não significa que ninguém aprendeu. Né? Aluno pesca e vocês me entendem, né? Então, eu não sou muito a favor de prova em sala de aula. Eu sou a favor de passar para o aluno a realidade do mundo lá fora. O mundo lá fora está cheio de prova, tá? Sim. Entendeu? E como é que a gente faz prova no mundo lá fora? Ah, isso eu tenho que ensinar. Sim. Certo? Mas o assunto tem que ser aprendido. Eu aprendi que ditongo, né, faz parte dos encontros vocálicos, que os encontros vocálicos são divididos em 4 partes iguais, que são ditongo, hiato, em 4 não, desculpa, em 3. Ditongo, hiato e tritongo. Ditongo que é dividido em 4 partes, que são ditongo crescente, ditongo decrescente, ditongo oral e ditongo nasal, certo? Não se esqueçam disso. Ditongo crescente, a semivogal vem primeiro que a vogal. Ditongo decrescente, a semivogal vem depois da vogal, certo? E o tritongo, como a própria palavra já está dizendo, né? O tritongo é o encontro de duas vogais em duas, desculpa, é o encontro de uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Olha que interessante. Quais são as vogais que são semivogais? I e U. Então, o tritongo tem primeiro uma semivogal, depois uma vogal, por último uma semivogal. Por exemplo, vou dar aqui exemplo da palavra Paraguai. Olha, Paraguai. Opa,
Quais são as letras que são semivogal? O U e o I. Como diz a regra, encontre primeiro de uma semivogal. O encontro primeiro de uma semivogal, né? U. Ó. E aqui, ó, U, semivogal. Entendeu? A, vogal, né? Ó. I, semivogal. Então, quando isso ocorre, essa palavra é um tritongo, certo? Eu vou deixar com vocês uma questão, né? Eu quero que você... ela é uma questão que caiu no vestibular da FEC, da PGR e da RJ. São faculdades que a PEC, se eu não me engano, é de São Paulo, a PGR é do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. E a RJ eu sei que é do Rio de Janeiro, essa daí eu tenho certeza. Então, é isso aí, meus amores, viu? Quero aqui lembrar, relembrando, recordando uma aula passada que eu fiz um vídeo direto, eu falei sobre o dífano. Vocês lembram? Ou esqueceram? Né? É quando as duas letras KS é o som da palavra que você ouve KS, mas na escrita é X, como a palavra táxi, né? Táxi, ó, táxi, deixa eu escrevê-la aqui, né? Táxi. O X, ó, o X tem o som de KS, tá? De KS. Isso só ocorre na língua portuguesa brasileira, hein, meus amores? Olha que interessante. Essa palavra é uma palavra dífano. Ó, não é dígrafo, não, hein? É dífano, ó, dífano, dífano. Táxi, dilexia e outras palavras que são escritas com X, porém, o som, o fonema, o som da palavra soa com KS, que a letra X é KS, certo? Isso é um dífano, né? Pode cair. Outra coisa, isso é dica que eu já estou dando de aulas passadas. E outra dica importante também é com a palavra maisena. Conhecemos muito a maisena na caixa, né, de amido de milho que a gente compra para fazer mingau, certo? Então, observe bem. Só que na língua portuguesa, a palavra maisena não é escrito com Z, é com S, certo? O amido de milho, maisena, a palavra correta é S. O Z na caixinha de maisena é simplesmente um marketing. Certo, gente? Então, meus amores, muito obrigada pela atenção de vocês, né? Espero que não ficou nenhuma dúvida, espero que aprendeu, esperei, vinha alguma pergunta, mas não veio, né? Mas eu tô aqui, entendeu? Para tirar qualquer dúvida, qualquer coisa me pergunte, pode me perguntar. Uma coisa vocês podem ter certeza. Se eu não souber, eu vou pesquisar e depois eu trago a resposta. Mas se eu souber, eu respondo na mesma da hora. Tá bom? Um beijo no coração. Ah, deixa eu esquecendo de dizer uma coisa a vocês. Eu estou, olha, atenta aí, pessoal que participou dos meus projetos pré-mestrado. Terminei o livro, um livro eu falo sobre aula de campo ou aula, um processo inovador. Já entrei em contato com a editora. Estou feliz da vida por isso, né? E já estou pegando, né, as autorizações
do pessoal que desejam estar no meu livro, né? Suas frases, quem não escreveu, me escreve, me passa. Então, quem esteve em algum desses projetos, foram 6 projetos pela estrada. Então, quem está me ouvindo, quem está presente agora e que deseja participar desse trabalho, dando o seu depoimento, o que foi o projeto Pé na Estrada na tua vida, entre em contato comigo, por favor, tá? Pode ser aqui pelo Facebook, não tem problema nenhum, tá bom? Eu vou precisar da autorização, porque não pode. Eu não posso chegar lá e jogar, né? Pode ser qualquer pessoa, assim, que foi meu filho, meu neto, meus alunos, né? Pessoas que foram, pais de alunos que foram, também os pessoal que participaram. Eu não posso chegar lá e colocar, que praga, né? Chegar e colocar faz da pessoa, depois pode dar cadeia para mim. Então, eu preciso da autorização de vocês, tá? E agora eu estou trabalhando nisso aí, tá bom? Então, eu aguardo a autorização de vocês e me procurem, por favor, tá bom? Ah, e um beijo no coração da tia Zula. A tia Zula ama vocês, viu? E está aqui pronta, sempre pronta para poder ajudar. Estudem bastante, passam no vestibular. Ah, uma outra coisa importante. Na próxima aula, né, que não vai demorar, eu vou fazer uma por semana. Na próxima aula, você que vai fazer o Enseja, você que vai fazer o Enem, entendeu? Me fale do assunto que você tem mais dúvida, que você quer mais tirar dúvida. Em relação à redação, que muitos vão dizer, eu já vou logo dizendo. Ah, eu tenho dificuldade em redação, então leia mais. Tá bom? Obrigado, meus amores. Um beijo, né? Um abraço. Deixa eu ver aqui, aconteceu aqui, me apareceu aqui uma coisa, peraí, depois deixa eu cancelar aqui que eu não sei o que é, né? Tá bom. Um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês. Tchau. Até a próxima aula, semana que vem. Espero contar com a gente. À tarde ia dar muita gente, meu Deus do céu, faltou energia. Ai, beijo.